Bora lá, exercício 2, então. Unicamp 2021 PG. Exercício clássico, porém complexo, difícil. Considere que as medidas do lado de um triângulo retângulo. Vou desenhar o triângulo para facilitar a nossa vida aqui. Esse triângulo retângulo estão em PG, sendo a medida do menor lado. Então nós sabemos que um dos menores dos lados são os catetos. Então um lado vale A. O outro lado, obviamente, vai ser o A vezes a razão. E o outro, que é a hipotenusa, que é o maior de todos, A vezes a razão ao quadrado. Porque isso aqui segue uma PG. Ou seja, o primeiro termo é A, o segundo termo é A vezes a razão, e o terceiro termo vai ser o segundo vezes a razão de novo. Então ficaria AQ ao quadrado. Bom, o que eu estou pedindo? Calcule a área desse triângulo. A área desse triângulo vai ser base vezes a altura, divide por 2. Essa é a área A do triângulo. Retângulo. Simples. Ou seja, matematicando um pouquinho, nós chegaríamos que a área seria A ao quadrado vezes a razão dividido por 2. Observe que as opções de respostas estão todas em função de A, mas não estão em função da razão. Ou seja, eu tenho que, de alguma forma, tentar descobrir qual é essa razão Q de queijo. Então, já que ele falou que é um triângulo retângulo, a gente pode, por que não, recorrer ao hipnotizei dois gatos, mais conhecido como Pitágoras, galerinha. Então ficou fácil, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. AQ ao quadrado. Então, matematicando um pouquinho, ficaria A quadrado, que a quarta, é igual a A quadrado mais A quadrado, que é ao quadrado. Lembrem que eu quero determinar o valor de Q de queijo. Nós concluímos isso a partir daqui, ó. Eu não quero descobrir o valor de A. O valor de A não me importa. O que é importante aqui nesse caso é descobrir a razão. Então, se eu quero descobrir a razão, observe que a razão é aqui a quarta. Vai dar uma equação biquadrada. Joga todo mundo para a esquerda, então. Ficaria A ao quadrado vezes Q a quarta menos A ao quadrado Q quadrado menos A quadrado, tudo isso igual a zero. É uma equação biquadrada, eu posso dividir todo mundo por A ao quadrado. Por que não? Porque o A é uma constante, eu não quero saber o valor de A. Dividindo todo mundo por A ao quadrado, ficaria Q a quarta menos Q ao quadrado menos 1 igual a zero. Que coisa linda, pessoal! Uma equação biquadrada para descobrirmos a razão. Vamos lá? Vamos descobrir essa equação biquadrada. Eu vou fazer primeiramente uma mudança de variável. Eu vou chamar Q quadrado de x. Então nós teríamos matematicamente x. Eu vou até trabalhar com o meu lápis verde agora, para não confundir, tá? Ficaria x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. O exercício poderia ser bondoso e dar um resultado, né, redondo, mas não deu. Então, resolvendo por Bhaskara, ficaria menos b, mais ou menos b quadrado, que é 1, menos 4ac, que daria 4. Tudo isso por 2a, que é 2. Então, ficou 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Essa é a minha razão. Melhor, esse é meu x. Mas o que eu quero? Eu quero a minha razão. Logo, o valor da minha razão, no caso eu vou sempre assumir os valores positivos, tá?
porque os lados são crescentes dessa PG. Então, assumindo sempre os valores positivos, eu vou ter que a minha razão vai ser a raiz quadrada do valor de x. Então, vai ser a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa é a minha linda razão. Mas, outro probleminha em vista. Observem que a resposta está racionalizada. Eu tenho que tirar essa raiz aqui de cima. Meus queridos, não é brinquedo não, tá? Então, vamos racionalizar a criança aqui. Eu posso, antes de racionalizar, por que não? Eu posso multiplicar todo mundo por 2 para ficar um pouquinho mais fácil. Tá vendo essa razão aqui dentro, ó? Eu vou multiplicar por 2 em cima e multiplicar todo mundo por 2 embaixo. Então, isso aqui é um truque matemático que eu estou pensando agora para ficar um pouquinho mais fácil ao invés de racionalizar. Então, se eu multiplicasse essa fração de dentro, todo mundo por 2, nós chegaríamos no seguinte, ó, 2 mais 2 raiz de 5 sobre 4. É a mesma fração equivalente. Mas por que eu fiz isso? Porque a raiz de 4 todo mundo sabe que vale 2. Então, ficaria aqui Q igual a raiz de 2 mais 2 raiz de 5 sobre raiz de 4. E raiz de 4 todo mundo sabe que vale 2. Então, olha só que lindeza que ficou agora. Ó. Melhorando essa continha, eu posso escrever isso organizando aqui como 2 raiz de 5 mais 2 sobre 2. Quem que eu descobri? Eu descobri a minha razão, que é o valor que faltava para descobrir a área. Lembrando, ó, que a área é dada por essa equação. Então, minha área ficou a ao quadrado vezes a razão, 2 raiz de 5 mais 2 raiz disso sobre 2. Esse é o quê? Todo mundo dividido por 2. Divisão de fração, conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, que nós vamos chegar lindamente na resposta ao quadrado, raiz quadrada de 2 raiz de 5 mais 2, todo mundo sobre 4. Isso é a opção final da área do triângulo que segue uma PG, que também é a opção que nós encontramos na alternativa A de acabou esse exercício.